Sejam bem-vindos a mais uma aulinha. Hoje é dia 16 de março de 2021 e vamos iniciar o nosso vídeo com a aula de língua portuguesa. E para darmos início a essa aulinha, vocês precisam pegar o livro Descobrindo a Gramática. Então, lá no livrinho Descobrindo a Gramática, vocês precisam abrir na página 35. Exatamente, lá nós vamos falar sobre a ortografia e vamos falar sobre as letras D e T. D e T. Exatamente, então cabelinho atrás da orelha para ouvir com muita atenção todos esses recadinhos que a tia tem para vocês, tá certo? E não tem problema, vocês fizeram ontem a tarefinha equivalente ao D e T lá no livro Apostila Seneca. E a tia fez a correção conforme vocês forem enviando as fotos da atividade realizada. Então, agora nós vamos dar continuidade a esse processo de perceber o som e quando a gente troca a letra, muda totalmente o sentido da palavra, tá certo? Então, nós precisamos nos lembrar que a letra D e a letra T, elas são escritas completamente diferentes. Porém, ao pronunciar, ao ouvir o som que essas letras produzem, elas ficam muito parecidinhas no nosso ouvido, quando a gente escuta. Então, se eu pego gato e troco o T pelo D, coloco gado. Então, é muito similar, é muito parecido o som da letra T, que é T, para a letra D, que é D. Então, vamos dar uma olhadinha lá no livro? Lá no número 1 tem assim, leia. Então, eu vou ler com muita atenção, fazendo o somzinho bem devagar para vocês ouvirem. Combinado? Então, vamos lá para a pequena leitura. O tatu é bicho manso. Nunca mordeu ninguém. Ainda que queira morder, o tatu dente não tem. Então, quando vocês realizarem a leitura desse pequeno texto, vocês vão ver que tem muitas letrinhas T, que produz o som T, e muitas palavrinhas que tem a letra D, que faz o som D. E aí, depois que você ler esse pequeno textinho, vão ter dois itens. Vão ter dois itens para vocês poderem estar respondendo. Então, ó. Escreva o nome do animal que é manso. Como é o animal? É o T-A-T-U. Tatu. Lá no comecinho do texto, diz que ele é um animal manso. Então, vocês vão colocar o T-A e o T-U. Tatu. E ele não pode morder por quê? O que é que ele não tem? Ele não tem dente. Ele não tem dentes. Então, a palavra tatu é iniciada pela letra T. E a palavra dentes é iniciada pela letra D. Ambas consoantes. Então, a tia já deu spoiler da próxima atividade, da atividade 2, da questão 2, que diz assim, complete. A palavra dente inicia com a letra... qual é? A palavra tatu inicia com a letra... Veja, e aqui embaixo nós vamos ter as outras formas de se escrever a letra D e a letra T, tá certo? Como a tia já falou, a gente tem várias oportunidades de escrever, várias formas para escrever, para traçar, para fazer a grafia dessas letras, porém o som delas é muito parecido. Principalmente se a gente for digitar, fazer alguma coisa no computador, vai ter várias fontes, várias formas de como se escrever essas letrinhas, tá bom? Porém, o sonzinho delas são muito parecidos.
por isso que podem causar confusão no momento de escrever e até mesmo no momento de ler. Então, agora, passando para a página 36, vamos continuar com as atividades referentes às consoantes, as letras T e D. D e T, tá ok? Então, nós temos um outro textinho em que nós vamos observar aí a letra T, e dentro da letra T vai ter coisinhas, né? Vai ter figuras, imagens de animais que iniciam com a letra T. Por exemplo, tubarão, tigre, touro, atu. Então, dentro da letra D é a mesma coisa. Tem imagens, figuras de objetos, de coisas iniciadas com a letra D, que é dado, dedo, dinossauro, duende, dominó. E lá no primeiro textinho, que é o da letra D, tem assim: D de dia, dedo, dado, dominó, duende e dragão. Monstro criado na imaginação, solta fogo pela boca, fazendo um barulhão. Então, observem que aí as letrinhas D estão destacadas de azul, para você poder dar uma observada que está iniciando. D, dia, D, edo, D, ado, D, minó, D, ende, D, dragão. Tá certo? E mais embaixo nós vamos ter com a letra T. T de tubarão, touro, tigre, toca, tatu e tico, tico. Pássaro brasileiro, famoso no mundo inteiro. Então, a letra T, a consoante T, também está destacada de azul, para você poder observar o som que ela faz inicialmente na palavra. Então, T, ubarão, tubarão. T, ouro, touro. T, igre, tigre. T, oca, toca. T, atu, tatu. Tico, tico. Então, esses textos estão dando destaques para a letra D e a letra T, iniciando as palavras. Combinado? Diferente lá no nosso livrinho da apostila Senec, e que estavam pedindo para a gente observar a mudança que essa letrinha faz, até mesmo dentro da palavrinha, porque às vezes a gente acha que é a mesma palavra, não observa direito a letra e acaba achando que é a mesma, mas a gente tem que observar bem, porque nata é diferente de nada. Então, aqui no nosso livro Descobrindo a Gramática, nós estamos trabalhando o som dessas letrinhas iniciando a palavra, combinado? E aí, na atividade 4, que é a próxima tarefinha que vocês vão fazer, tá dizendo assim: agora escreva as palavras das quadrinhas começadas com as letras abaixo. Depois, complete o espaço que ficar vazio. Então, você vai ter aí quadradinhos com sílabas. Ó, tem o da, o de, o di, o dó e o du. Da, de, di, dó, du. Pronto. E aí você vai dar uma observada, vai pensar, vai refletir, vai pedir a ajuda da mamãe e do papai para lembrar de outras palavras, lembrar de palavras iniciadas com essas sílabas. Por exemplo, dá. Que palavra começa com dá? Dá, dó. Entendeu? Por exemplo, que palavra começa com dé? Dé, dó. Palavra que começa com i? Di, a. Dinossauro. Palavrinha que começa com dó, dó, minó, dó e dó. E du, ende. Entendeu? Vocês vão dar uma olhadinha no quadrinho, observar a sílaba inicial e colocar ao lado palavrinhas que iniciam com essas sílabas, certo? E embaixo fazer a mesma coisa com as sílabas iniciadas por T, que é o tá, té, ti, tó e tu. Combinado?
Meus amores, a tia Lila vai aproveitar aqui também para pedir desculpa, porque enquanto tá gravando, os cachorrinhos da rua não param de latir. Eu espero que vocês estejam conseguindo prestar atenção no que a tia tá falando. Beleza? Então, grande beijo, façam a tarefinha de vocês, peça pra mamãe mandar para eu poder dar o visto, mandar uma foto da sua atividade realizada pra gente depois continuar o nosso conteúdo, combinado? Não tá muito difícil, é só prestar atenção e saber dentro da sua consciência e da sua cabecinha que a letra D e a letra T são diferentes na hora de escrever, porém o som é muito parecido, tá bom? Fiquem treinando fazer a pronúncia, ó, T, T, D, D. Fiquem treinando fazer esse sonzinho para quando for na hora do ditado, vocês saberem se garantir, combinado? Então, beijo, beijo, beijo e até a próxima aula! Sejam bem-vindos à nossa aulinha de História. Pois é, e vamos continuar falando sobre o tempo. O tempo, essa coisa tão maravilhosa que nós precisamos estudar. E principalmente precisamos aprender a nos orientar, a poder contar, calcular, saber como foi que esse tempo passou. Lá no comecinho da unidade foi falado um pouquinho sobre as diferenças, sobre as mudanças que se vão acontecendo ao longo dos anos, principalmente na cultura, na forma de como se vestir, na forma de como se comportar, até mesmo em palavras. Antigamente as pessoas falavam de uma outra forma, usavam outras gírias, e hoje em dia se usa outras. Então, o que nos ajuda a fazer, a contar esse tempo que está passando? Uma das coisas que nos ajudam a contar é o calendário. E lá na primeira unidade, lá no começo do capítulo, vocês viram até o significado dos nomes dos meses. E para quem não sabe, mas eu tenho certeza que vocês sabem, que o nosso ano, todo ano, ele é composto por 12 meses, iniciando em janeiro e terminando em dezembro, dia 31 de dezembro. E aí, quando é 1 de janeiro, começa um outro ano, certo? Então, o calendário é uma forma de se contar o tempo, pra gente não se perder, ficar sabendo que dia da semana, qual é o dia do ano, em qual ano nós estamos, em qual mês do ano nos encontramos. É isso? Por isso que geralmente, sempre no comecinho da aula, a tia sempre fala sobre o calendário, pra gente poder se orientar, nos orientarmos no mundo, beleza? Uma outra coisa, um outro objeto, uma outra forma da gente poder fazer esse cálculo, saber quanto tempo o tempo tem, é chamado de relógio. Eu tenho aqui um relógio de brinquedo e esse meu reloginho de brinquedo, ele é no formato de ponteiro, certo? Ele tem um ponteiro menor que indica a hora. São 2 horas. Vamos fazer de conta. E o ponteiro maior que representa os minutos. Pronto. E depois nós vamos ter tarefinha específica só explicando e falando sobre como perceber, como entender a hora e o minuto através do ponteiro. Combinado? Então aqui é um relógio de brincadeira e a tia também tem um relógio de pulso, né, aqui. Vocês também viram no livrinho de vocês outros tipos de relógio, como por exemplo, o relógio de sol, o relógio de águas, a ampulheta, que é muito massa a ampulheta, o relógio de bolso. Lá um tempinho atrás, os homens gostavam muito de usar esses relógios no bolso, era tipo um fio assim, muito chique de ouro, aí eles colocavam dentro do bolso. O relógio de pêndulo, o relógio de pulso
e o relógio digital, que é esse daqui. Ah, galerinha, esse aqui tanto é de pulso como é digital. Digital por quê, tia Lila? Porque ele tem esses números assim, ó. Ele é analógico, tá bom? E eu vou aqui chamar a atenção para vocês do relógio de pêndulo. Galerinha, a tia tem uma curiosidade, uma coisa bem bacana para falar sobre esse relógio de pêndulo, que é esse daqui, gente, ó. Pêndulo é esse negocinho que fica balançando. Geralmente, em alguns modelos de relógio de pêndulo, ele balança, ele produz sons. O meu avô, quando era vivo, ele não enxergava, ele não via, ele não enxergava, ele tinha probleminha nos olhos, nos órgãos olhos, então ele não tinha o sentido que é a visão. Então ele não sabia quando era dia, quando era noite, porque ele não enxergava, tudo para ele era escuro. Então ele escutava muito bem. Ele tinha um relógio que quando dava 1 hora, esse relógio tocava, balançava o pêndulo e aí ele batia num sininho que ficava do lado, aí fazia plim! Aí o meu vô sabia que era 1 hora. Quando ele batia 2 vezes, ele sabia que era 2 horas. Então, através do som que o pêndulo fazia, produzia, o meu vô conseguia se orientar no dia e saber que horas eram. Então, assim, é muito complicado a gente não ter algum dos sentidos, porque a gente acaba se perdendo no espaço, não sabe se é de manhã, se é de noite, que horas são. Então, esse relógio de pêndulo, ele foi muito importante para o meu avô, porque naquela época ele conseguia se orientar, fazer as suas coisas, porque ele observava o som que aquele relógio produzia. Hoje em dia, existem vários tipos de relógio, cada vez uns com mais tecnologias que o outro. Por exemplo, esse daqui da tia Lila, ele conta os passos, ele conta o batimento do coração, ele faz um monte de coisa. Na época do meu avô, os relógios não faziam isso, eram super simples. Então, ter um relógio que produzia o som do horário naquela época era muito importante. Então, todos esses processos, todas essas mudanças no formato dos relógios, elas são importantíssimas, porque muito tempo atrás, o relógio só se conseguia saber o horário pelo sol, por causa da posição do sol naquele desenho que era feito sobre um relógio. E aí o tempo foi passando, e o relógio ele é tão importante na vida das pessoas que o relógio hoje em dia ele tem diversas formas, diversos tamanhos e estão em várias coisas, como micro-ondas, televisão, celular, computador. Em todos esses aparelhos eletrônicos que a tia tá comentando, tá falando aqui, se tem o relógio. E muitos também, como computador, tablet, celular, tem um calendário, que é para ajudar a pessoa a se organizar no dia, se organizar na semana, se organizar no mês, se organizar e até por ano. É uma questão de ajudar, facilitar a vida do ser humano, tá? Então, agora nós vamos dar uma relembrada na atividade que vocês fizeram, da análise do texto. Análise e reflexão do texto sobre os relógios. Aí tinha uma perguntinha assim: você conhece ou tem algum dos tipos de relógio apresentados? Bom, lá na foto a tia viu que vocês colocaram o relógio de pulso. E aí tem assim, o marcador de tempo mais antigo é, muito bem, para quem marcou sol. A resposta correta, o mais antigo, foi através do sol. Aí pediu para vocês observarem para poder responder a questão 3A, que tinha que olhar para a telinha do smartphone. Que tinha que olhar para a telinha do smartphone que tinha aí na tarefinha de vocês. E aí, ó, essa é a imagem de qual aparelho e quais são as funções dele? É a de um smartphone, de um celular, e a função desse aparelho é ligar para outras pessoas, ter comunicações, mas também ficar tendo acesso à internet. Ultimamente, esse aparelho ele tem sido muito requisitado pelas pessoas, né? Ele faz muitas funções,
como ter calendário, como a tia já falou, como ter o horário, como ter relógio, para as pessoas poderem se orientar no espaço e se organizar no seu dia a dia. E aí vamos agora para a atividade 4. Vocês vão fazer agora aí com a tia, porque a tia ainda não tinha pedido para vocês fazerem, tá? E tem assim: ao relacionar o que você estudou até agora à imagem anterior, responda quais foram as mudanças mais significativas na forma de como se marcar o tempo. Então a tia já vem falando muito sobre isso, né? Hoje, os aparelhos eletrônicos, eles estão ajudando, favorecendo muito a vida das pessoas. E aí, 5. Cite qual é a data que está marcada no visor do aparelho. Isso aqui, ó, né? Da que vocês têm aí na apostila. Então, lá é terça-feira, 20 de março. Isso lá na figura do livrinho de vocês, né? E aí, na última atividade, que é a questão 6, nós vamos ter assim: nas imagens de cada celular a seguir, represente o que se pede. Aí na letrinha A tá pedindo para você representar aqui nesse desenho do celular o dia e a hora exata em que você está realizando essa atividade. Então você vai fingir que esse celularzinho aqui é o seu, vai colocar a hora exata em que você está realizando essa atividade, tá bom? E lá na próxima página, você vai colocar a data do dia anterior ao que você representou na imagem da letra A. Combinado? Então, lá no A você vai desenhar a hora exata em que você está fazendo a tarefa e no próximo, lá na outra página, você vai fazer o do dia anterior. E aí, meus amores, tem uma proposta de atividade para vocês, ó. Faça você mesmo construindo um relógio de sol em casa. Então, a tia vai deixar aí essa proposta de atividade para vocês estarem fazendo. Se vocês acharem bacana, se vocês tiverem um material, podem fazer, fiquem à vontade. Turminha, eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha que fala sobre relógio. Fique com Deus e até a próxima aula!